Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Tomeu, sou um dos integrantes do LEPES, Laboratório de Estudo, Pesquisa em Exercício e Saúde, e hoje, dando continuidade ao nosso projetinho de estudo com artigos científicos, que faz parte desse espaço do grupo de estudo, eu quero trabalhar com vocês esse artigo que trata sobre obesidade, inflamação e exercício, foco no TNF-alfa e na interleucina 10. É um artigo do professor Guilherme Speretta, um grande amigo, hoje docente da Universidade de Santa Catarina, Florianópolis, e ele trabalha com obesidade induzida através de uma dieta hiperlipídica, tem vários trabalhos interessantes publicados e espero contribuir com vocês aí um pouquinho sobre esse tema. Bom, para a gente começar a tratar um pouquinho então sobre esse processo das citocinas ou adipocinas, é importante a gente entender um pouquinho o contexto da obesidade. A obesidade ela é conceituada, ou é caracterizada, definida pela Organização Mundial da Saúde como sendo o sobrepeso e a obesidade, o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta ou que representa um risco à saúde. A gente pode complementar dizendo que pode ser definida como de origem multifatorial, resultante de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e psicológicos, proporcionando acúmulo excessivo de energia sob a forma de gordura, de triglicerídeos, então, ao nosso organismo. E parece ser esse aumento exponencial de tecido adiposo, de adipócitos, que leva a um processo inflamatório. No mundo, cerca de 650 milhões de adultos apresentam sobrepeso e obesidade. É quase aí 60% dos adultos espalhados ao redor do globo terrestre. 340 milhões de adolescentes, 39 milhões de crianças. Então, uma a cada 3 crianças são obesas, mais ou menos 30%. Um dado extremamente alarmante. E a Organização Mundial da Saúde, ela estima que até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas, adultos e crianças, se tornarão menos saudáveis por estarem com sobrepeso ou obesidade. Já no Brasil, a obesidade atinge mais de 6,7 milhões de pessoas em 2022. Então, aqui é o ano passado. Lá em 2019, 407.589 pessoas foram diagnosticadas com obesidade grau 3, que é aquele grau mais severo da obesidade, tá? Isso representa 3,4% das pessoas que foram monitoradas. Em 2022, esse número subiu para 863 mil pessoas com obesidade grau 3, tá, galera? Isso representa algo em torno de 4,07%. Olha só que interessante. Esse ponto percentual representa um acréscimo de 29,6% em apenas 4 anos. Estima-se que no Brasil, algo em torno de 51, 52% da população esteja com sobrepeso, ou seja, acima dos pesos ideais. E algo em torno de 27, 25% já sejam obesas. Mas qual que é o problema da obesidade? Normalmente já está associada com algumas doenças crônico-degenerativas. Dentre elas, dislipidemia, que é a alteração de gordura ali no nosso sangue, colesterol, a hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, consequentemente, hipertensão arterial, aterosclerose, placas de ateroma ali nas nossas veias, nossas artérias, esteatose hepática não alcoólica, aquele acúmulo de gordura no nosso fígado, e também alguns tipos de câncer estão associados, ligados diretamente com a obesidade. E esse conjunto de patologias contribuem para o aumento da morbimortalidade em todo o mundo. Então, quer seja por qualquer um desses fatores, parece que está ligado com a obesidade, pessoal. E essas alterações, com exceção aqui de alguns tipos de câncer, né, pessoal, coletivamente compreendem o que nós chamamos ou fazem diagnóstico da síndrome da síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica, ela tem alguns valores, alguns padrões que nós temos que atingir para que seja fechado o diagnóstico, como por exemplo, a pressão arterial estar acima de 130 por 85, ou a sua glicemia maior do que 100 mg por decilitro em jejum, ou então o seu HDL, aquele colesterol dito como bom, para homens menor do que 40 e para mulheres menor do que 50. Os triglicerídeos tem que estar maior ou igual a 150 mg por decilitro, e no caso da obesidade abdominal, aquela gordura visceral, para homens, se a circunferência abdominal for superior a 102 e mulheres superior a 88. Desses achados, se nós tivermos 3 ditos como positivos, nós podemos dizer que nós temos um quadro de síndrome metabólica. Então, a obesidade e a síndrome metabólica compartilham de alguns
tem algumas dessas alterações dos parâmetros fisiológicos que levam então àquelas doenças crônico-degenerativas. No entanto, o real impacto do exercício como estratégia não farmacológica para o tratamento da obesidade e, consequentemente, na prevenção e tratamento dessa síndrome metabólica, precisa de mais esclarecimentos. Nós temos, principalmente, que conhecer os efeitos desse exercício sobre as citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, o TNF-alfa e a interleucina 10, que é um componente anti-inflamatório. Então, pessoal, os objetivos do trabalho do professor Guilherme foram em demonstrar e discutir a relação entre a obesidade e a inflamação. Então, isso vai ser foco da nossa discussão, assim como também evidenciar o que o TNF-alfa e a interleucina 6 sofrem de alterações após o efeito do exercício de um período de tempo. Tá? Então, demonstrar e discutir a relação entre obesidade e inflamação, com foco principalmente no TNF-alfa e na interleucina 10, um componente, uma citocina pró-inflamatória, o TNF-alfa, e uma anti-inflamatória, a interleucina 10. Bem como também demonstrar os efeitos do exercício sobre essas citocinas. Para isso, então, foi realizada uma revisão da literatura, através de uma busca científica aí, online, né? Então, com caráter descritivo, exploratório, através do banco de dados, das bases de dados da PubMed, Medline, Cielo, Lilacs, foi-se feito então uma análise semi-quantitativa do material encontrado, foi selecionado alguns artigos, que nós vamos discutir agora os resultados com vocês. Então vamos lá. O que se encontrou? Até então, até a década de 90, a gente acreditava que o tecido adiposo, em especial o tecido adiposo branco, ele tinha um papel crucial apenas na regulação da homeostase de ácidos graxos do nosso organismo. Ou seja, em condições de fartura, a gente pegava esse ácido graxo e fazia uma esterificação com o glicerol, formando triglicerídeo, e ele armazenava. Então ele controlava a quantidade de ácido graxo que era degradado, que era utilizado ou armazenado. Era isso. Mas a partir de 1994, com a descoberta da leptina em especial, passou a ser considerado então esse tecido adiposo um órgão secretor. E aí, aquelas citocinas, aquelas substâncias liberadas por esse tecido foi conhecida como adipocinas ou adipocitocinas, tá? Então, essas citocinas têm um papel essencial, importante na resposta inflamatória. Dentre elas, por exemplo, o TNF-alfa, mas também um hormônio importante chamado leptina, que a gente vai ver que regula a parte de apetite e do gasto energético. Portanto, estudos experimentais em animais, em ratos, mostraram aumento do TNF-alfa em ratos obesos, assim como também de outras adipocinas pró-inflamatórias, incluindo interleucina 6, 1-beta, quimiocina ligante, dentre outras. No entanto, para piorar o quadro, esses ratos obesos ainda apresentavam uma diminuição das adipocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, que ambas, TNF-alfa e interleucina 10, são foco desse estudo. Qual que é o problema então da obesidade, pessoal? Principalmente essa obesidade visceral. Como que se desencadeia esse processo inflamatório? Nós sabemos que o tecido pode crescer de uma forma hiperplásica, ou seja, o aumento do número de adipócitos, mas também de forma hipertrófica, ou seja, ocorre hipertrofia desses adipócitos. E essa hipertrofia dos adipócitos, em especial da gordura visceral, promove uma compressão mecânica de vasos sanguíneos e muitas vezes o crescimento dessa célula não é acompanhado por um crescimento também dos vasos que o irrigam. Consequentemente, faltam nutrientes, oxigênio, e essa ausência de oxigênio leva à chamada hipóxia, que culmina na morte dessas células. Então, essa apoptose de células dos adipócitos vão liberar substâncias quimioatraentes para monócitos, monócitos do tipo 1. E esses monócitos do tipo 1 geram o processo de inflamação crônica de baixa intensidade. E esse processo inflamatório crônico de baixa intensidade promove algumas alterações nos mecanismos de síntese de lipídios, na desregulação de adipocinas, dessas adipocitocinas, como o TNF-alfa e interleucina 10, o aumento da ingestão alimentar, redução do gasto energético, através de ações lá no nosso hipotálamo, e um aumento da resistência à ação da insulina, em virtude de uma menor sensibilidade a esse hormônio. Então, se a gente olhar na figurinha da esquerda aqui, ó, aqui em cima nós temos um tecido adiposo, o qual ele tem alguns macrófagos ali do tipo 2, que levam a uma condição de liberar algumas adipocinas anti-inflamatórias.
como por exemplo a interleucina 10. No entanto, quando ocorre esse processo de hipertrofia desses adipócitos por um excesso da ingesta alimentar de gordura, o que acontece? Eu começo a ter a hipertrofia, a apoptose e ocorre a infiltração desses macrófagos do tipo 1, que levam a esse processo inflamatório então, de baixa intensidade, como a gente pode observar na figura. Isso culmina na liberação alterada das adipocinas ou adipocitocinas. Por exemplo, a adiponectina, importante no controle heterogênico, a leptina está envolvida com a parte de apetite. Então, se eu tenho um aumento dessa leptina, esperava-se que eu tivesse uma maior saciedade e um aumento do gasto energético. No entanto, esse processo inflamatório crônico de baixa intensidade está em todo o nosso organismo, inclusive no nosso sistema nervoso central. Isso vai levar uma maior resistência à ação dessa insulina. Consequentemente, eu não vou ter saciedade e meu gasto calórico vai estar mais baixo, o que favorece o ganho de peso, favorece a hipertrofia desses adipócitos. Percebam que eu vou ter um aumento do TNF-alfa e uma redução da interleucina 10. Esse aumento do TNF-alfa está associado com uma maior resistência hepática no nosso fígado à ação da insulina. Consequentemente, esse fígado vai promover uma maior glicogenólise, uma maior gliconeogênese, aumentando a liberação de glicose na corrente sanguínea. Isso favorece a chamada resistência insulínica. Então, percebam, conforme eu vou alterando a produção de citocinas inflamatórias ou pró-inflamatórias, isso vai culminar com uma maior alteração do funcionamento de outros órgãos importantes, como o fígado. O músculo também vai apresentar uma maior alteração da função dessa insulina, o que resulta numa menor captação de glicose e uma menor ação da insulina. Consequentemente, eu vou manter a glicose sanguínea alterada. Isso também favorece doenças crônicas degenerativas, como o diabetes. Então vejam, falando especificamente sobre TNF-alfa, como eu mostrei para vocês ali atrás, ele está diretamente relacionado com uma maior resistência à ação da insulina. Então, o meu tecido adiposo sem alterações, com macrófagos do tipo M2, quando eu tenho um aumento da ingesta alimentar, o excesso de peso, aquela hipertrofia desses adipócitos, eu vou promover a infiltração de macrófagos do tipo M1. E esses macrófagos M1 é o que levam aquele processo inflamatório, que culminam com o aumento da liberação do TNF-alfa. E esse TNF-alfa de pessoas obesas promove uma alteração, já vou falar para vocês também ali na frente, da fosforilação do receptor de insulina. Então, ao invés de ser fosforilado em tirosina, que é o que nos interessa, ele é fosforilado em serina. Isso influencia na translocação dos receptores de glicose para a membrana celular dos tecidos dependentes de insulina, como, por exemplo, o músculo, o fígado, e isso vai alterar muito a questão da resistência à ação desse hormônio, promovendo o diabetes do tipo 2. Sobre a ação no fígado e no músculo esquelético, o que a literatura nos mostra? Que esse TNF-alfa ele reduz a oxidação de ácidos graxos em hepatócitos e no músculo, ou seja, passa a haver um acúmulo de lipídios bioativos, são aquelas gotículas ectópicas. E esse triglicerídeo, esses trigliceróides em excesso, são conhecidos por ativar a proteína quinase C, que inibe a função do substrato do receptor de insulina, o IRS, famoso IRS. Consequentemente, aquela alteração, aquela cascata de alterações intracelulares promovidas pela insulina estão inibidas no caso da ação aumentada do TNF-alfa, levando então a uma menor translocação dos GLUT para a membrana celular, impedindo a captação de glicose, o que favorece a resistência à ação da insulina e, consequentemente, o acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Além disso, agindo sobre o endotélio vascular, olha que interessante, ele vai ativar o fator de transcrição nuclear, ou NF-kappa-beta, que leva a uma série de alterações inflamatórias também no tecido vascular. E essas alterações vasculares, em virtude dessa inflamação desse tecido, pessoal, resulta numa ativação endotelial, consequentemente na famosa disfunção endotelial, o que promove uma outra doença crônico-degenerativa aí, que é a nossa hipertensão. Nesse trabalho de Bradley em 2007, o que ele observou? Que o aumento do processo inflamatório está associado a aumentos concomitantes nos níveis de insulina, leptina e glicose, reforçando a relação desse processo inflamatório crônico de baixa intensidade
com a resistência insulínica, consequentemente com o diabetes tipo 2. Olha o link entre sedentarismo, obesidade, processo inflamatório em virtude desse aumento do tecido adiposo, liberação de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-alfa e, consequentemente, a associação com doenças crônico-degenerativas, como nesse caso mostrado aqui, o diabetes e a hipertensão, além de outras, né, pessoal? Portanto, diversos estudos demonstraram que a redução do peso, então o emagrecimento e a redução principalmente da gordura visceral, especificamente, pode aumentar os níveis de adipocinas anti-inflamatórias, como a adiponectina e a interleucina 10, e vão reduzir aqueles componentes ou aquelas adipocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, resistina e a interleucina 6. Portanto, o emagrecimento é um fator principal na contribuição tanto da diminuição do processo inflamatório com consequência das doenças crônicas degenerativas. Vou falar um pouquinho sobre a interleucina 10 agora. A interleucina 10 é uma citocina anti-inflamatória, ou uma adipocina ou adipocitocina, pessoal, que é produzida principalmente por macrófagos e por linfócitos. Então, olha que interessante. Em uma condição onde o indivíduo vai ter uma quantidade ideal de gordura necessária para a nossa sobrevivência e proteção, nós temos a infiltração de macrófagos do tipo M2. E esse macrófago do tipo M2 é quem produz a interleucina 10. Mas parece que ele é estimulado pela adiponectina, que é um produto, uma adipocina, liberada pelo tecido adiposo, pelos adipócitos. Então, em pessoas magras, como na figura, eu tenho uma maior liberação da adiponectina. Essa adiponectina é conhecida pelo seu seus efeitos anti-aterogênicos, mas parece que essa função, esse efeito anti-aterogênico, está associado com uma maior liberação da interleucina 10. Então, olha que interessante. O tecido adiposo de pessoas magras, pessoas saudáveis, produz uma adipocina, que é a adiponectina. Essa adiponectina estimula esses macrófagos do tipo M2 a produzirem mais interleucina 10, que tem efeitos anti-aterogênicos, ou seja, de proteção das doenças cardiovasculares, do entupimento das nossas artérias com placas de ateroma, portanto, um efeito anti-aterogênico. Além disso, essa produção aumentada de interleucina 10 está associada aos efeitos anti-inflamatórios, tendo principalmente um componente central ao nível hipotalâmico. Então, eu vou aumentar a sensibilidade hipotalâmica, nossas áreas cerebrais, à insulina e também à leptina, que é aquela outra adipocina liberada pelo tecido adiposo. Portanto, eu consigo ter um efeito melhor, uma ação importante no controle do apetite, no controle do gasto calórico. Tudo bem? E essa interleucina 10 tem esses efeitos anti-inflamatórios no sentido de inibir as ações inflamatórias do IKK-beta e do NF-kappa-beta, como eu já falei para vocês ali atrás. Então, olha que importante as ações dessa interleucina 10 enquanto agente anti-inflamatório. Então, o que tem a ver agora o TNF-alfa, a interleucina 10 e os efeitos do exercício físico, pessoal? Então, nós temos várias evidências aí na literatura apontando que o exercício é um fator importante como agente estimulador de respostas anti-inflamatórias, que o exercício promove uma redução desse processo crônico degenerativo de baixa intensidade. Isso vai auxiliar no controle da inflamação crônica. Então, consequentemente, se eu tenho uma situação na qual eu não tenho essa inflamação crônica, eu tenho uma chance grande de diminuir os riscos de doenças crônicas associadas, como nós vimos agora, diabetes tipo 2, hipertensão, aterosclerose. Tudo bem? Então, o que acontece? Parece que o exercício, a contração muscular, leva a um aumento da liberação de interleucina 6. E as citocinas, elas têm uma característica que elas podem ter efeitos diferentes em determinados tecidos ou em quantidades diferentes. Então, o exercício, contração muscular, leva a um aumento da interleucina 6. O que essa citocina faz? Ela vai, essa miocina porque é uma citocina liberada pelo tecido muscular, tá, pessoal? Ela vai promover uma maior lipólise e oxidação de gordura. Então, ela contribui para um processo de emagrecimento, de redução dos meus adipócitos. E se eu tenho uma redução dos meus adipócitos, o que acontece, galera? Eu não tenho aquele processo crônico degenerativo. Tudo bem? Além disso, essa interleucina 6 vai estimular um aumento da liberação da interleucina 10, como nós vimos aqui atrás,
essa interleucina 10 está associada com efeitos anti-aterogênicos e anti-inflamatórios, por estímulo principalmente também da adiponectina. E, além disso, eu vou ter um aumento dos antagonistas de receptores de interleucina 1. A interleucina 1, como nós vimos ali atrás, a interleucina 1 beta, é um potente agente inflamatório. E se eu tenho maior produção de substâncias que são antagonistas dos receptores, eu impeço a ação dessa interleucina 1. Consequentemente, diminuo o processo e efeito inflamatório. E como nós vimos também ali atrás, a importância do TNF-alfa para a resistência à ação da insulina, diabetes e processo inflamatório, o exercício físico parece promover uma redução da concentração de TNF-alfa circulante em nosso organismo. Então olha que interessante para a gente, galera. Pauli e colaboradores mostraram em 2009 que o processo inflamatório crônico de baixa intensidade está associado com maior quantidade de TNF-alfa e ácido graxo livre disponível, a interleucina 1-beta, que são componentes inflamatórios. E como agem esses componentes, essas substâncias, essas proteínas, no sentido de gerar doenças crônicas degenerativas? Tanto o IKK quanto o JNK, a Junc quinase, elas vão fosforilar os substratos e receptores de insulina, que são componentes da via intracelular de ação do hormônio insulina, em serina. O que seria o caminho normal? Eu fosforilar em tirosina, e aí eu vou ativar esse substrato de receptor de insulina, vou gerar respostas intracelulares que levam a uma translocação de GLUT4, a síntese proteica, a todos os efeitos intracelulares da nossa insulina. Então isso está prejudicando esse TNF-alfa, ácido graxo, esse IKK, a Junc quinase, a fosforilar, a impedir os efeitos da insulina intracelulares. Consequentemente, estamos dizendo de uma ação, de uma resistência a esse hormônio, o que pode levar ao diabetes tipo 2. Além disso, a Junc quinase diretamente pode gerar o processo de resistência à insulina, e o IKK pode estimular a maior liberação de TNF-alfa, que leva ao aumento do NF-kappa-beta, e vice-versa, consequentemente levando a uma resistência à ação da insulina. Por que isso é importante? Porque nesse trabalho eles viram que o exercício físico, olha que interessante, o exercício físico reduz a expressão e a atividade dessas proteínas, IKK-beta, IKK, Junc quinase, menos TNF-alfa, aumenta a oxidação de ácido graxo, diminui a liberação de interleucina 1-beta. Consequentemente, isso vai favorecer as ações da insulina. Então, se eu tenho uma redução de proteínas que influenciam, que vão gerar uma resistência à ação da insulina, quando eu não tenho essas proteínas, eu estou tendo um efeito negativo sobre a sinalização da insulina. Então, eu estou impedindo que isso aconteça, eu estou diminuindo essa resistência. Ou seja, eu estou aumentando a sensibilidade à insulina, estou melhorando a captação de glicose pelos músculos esqueléticos. Então, esses foram os resultados encontrados por Pauli et al. Em 2009, mostrando que o exercício, sim, é capaz de prevenir e de melhorar a condição do processo inflamatório crônico de baixa intensidade, consequentemente melhora a sensibilidade à insulina, evitando a doença crônico-degenerativa, diabetes tipo 2 e o processo inflamatório que leva a outras tantas doenças. Então vejam a importância do exercício nesse processo, pessoal. Além disso, esse trabalho de comparando camundongos obesos que foram submetidos aí a 4 semanas de dieta hipercalórica ou hiperlipídica. Então esses indivíduos foram levados, esses animais, à obesidade. Eles tinham como objetivo avaliar os efeitos de 6 semanas de corrida voluntária sobre a expressão de TNF-alfa, da proteína quimiotáxica de monócito 1, que é o MCP1, que é isso que atrai os monócitos lá que eu disse para vocês, M1. Lembra o tecido adiposo? Ele tem a produção de monócitos ou de macrófagos do tipo M1, que são substâncias ali importantes para a gente. Mas quando eu tenho a ativação desses macrófagos do tipo 1, eu levo ao processo inflamatório. Então, o que eles avaliaram? 6 semanas de exercício físico, nesse caso, corrida voluntária sobre TNF-alfa, sobre MCP1, sobre o PAI, que é o inibidor ativador de plasma hemogênico do tipo 1, e sobre o IKK, que nós vimos lá, que leva também à resistência à ação da insulina. Então, dentre outros gráficos, que eles mostraram que nós temos uma redução do TNF-alfa, uma redução desse IKK, consequentemente são sinais que levam a uma redução do processo
inflamatório. Eles apresentaram nesse trabalho uma diminuição da adiposidade. Consequentemente, eu tenho aqui uma menor quantidade, uma menor concentração de insulina na corrente sanguínea para as mesmas respostas, ou seja, isso mostra que há uma menor resistência à ação da insulina e, consequentemente, uma menor inflamação. Então, os resultados desse trabalho mostram que o exercício físico é capaz de reduzir tanto o TNF-alfa quanto as proteínas que estão associadas ao processo inflamatório, como o IKK. Nós temos a alteração da adiposidade, do peso, se esses animais emagreciam, consequentemente uma diminuição da inflamação. Olha a importância desses resultados para a gente, pessoal. Esse outro trabalho aqui também tinha como objetivo avaliar os efeitos de uma sessão de exercício de natação ou de corrida. Então eram com animais também, que foram submetidos aí a um período de ingesta de dieta hiperlipídica também. Então eram animais obesos, ratos Wistar obesos. Então eles queriam observar o efeito desse exercício de natação ou de corrida sobre a ação da leptina e da insulina no hipotálamo de ratos Wistar induzidos à obesidade através de 3 meses de injeção de uma dieta hipercalórica. Então o que aconteceu? Eles observaram que uma sessão de exercício, uma sessão apenas, de natação ou de corrida, foi capaz de reduzir a ingesta alimentar. Então os animais eles eram submetidos ao processo de exercício, realizavam exercício e depois eram liberados para comer. E eles tinham uma redução da ingesta alimentar. E eles associaram essa menor ingesta alimentar a uma maior sensibilidade à leptina e à insulina no hipotálamo. Então olha só, o aumento de citocinas anti-inflamatórias no hipotálamo através de uma sessão apenas de exercício, como interleucina 6 e 10, foram capazes de induzir a redução da atividade de marcadores inflamatórios, como IKK-beta, NF-kappa-beta, e do estresse do retículo endoplasmático no hipotálamo. Ou seja, olha que interessante agora. Nós vimos até agora que o exercício físico promovia uma redução do TNF-alfa, do IKK, do NF-kappa-beta, que tudo isso estava associado a uma diminuição do processo inflamatório crônico de baixa intensidade, que levava a uma maior perda de peso, uma menor inflamação em virtude da produção reduzida de citocinas ou adipocinas pró-inflamatórias. O que esse último trabalho nos mostra? Ele nos mostra que nós temos uma redução também da inflamação central, onde ele leva à indução, onde ele nos diz que nós temos maior sensibilidade à leptina e à insulina no hipotálamo. Isso nos leva a crer que eu estou tendo uma menor inflamação central. Vamos recapitular para ficar mais claro de entender. O nosso sistema nervoso central, regiões do nosso hipotálamo, são responsáveis por responder à insulina e à leptina, causando saciedade. Então, olha a importância do exercício, pessoal. Parece que, além de eu promover uma menor produção de citocinas pró-inflamatórias do tecido periférico, do nosso tecido adiposo, parece que, além de eu melhorar a ação da insulina nos tecidos periféricos, músculo, fígado, e reduzir meu estado crônico de baixa intensidade, essa inflamação, esse processo inflamatório, o exercício promove uma redução da ingesta alimentar e, consequentemente, eu levo a uma melhor resposta. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Uma melhor resposta tanto do gasto calórico, porque a leptina está agindo no hipotálamo, aumenta o nosso gasto calórico. Então o exercício promove uma redução da ingesta alimentar e um aumento do gasto calórico. E qual é o conceito básico da obesidade? De forma bem simplista, é eu ter mais energia do que eu estou consumindo. Consequentemente, eu acumulo isso sob a forma de triglicerídeos. Então olha que interessante esse efeito do nosso exercício. Esse trabalho do professor Guilherme também, de alguns anos atrás, com ratos Wistar, induzidos à obesidade com 3 semanas de dieta hiperlipídica. Então eles pegavam animais, davam uma dieta hiperlipídica e provocavam obesidade. Qual era o objetivo desse trabalho? Foi analisar os efeitos de 8 semanas de treinamento de força. Então até agora a gente falou de natação, corrida, a resposta do exercício aeróbio. Agora o trabalho foi avaliar os efeitos do treinamento de força, de alta intensidade e curta duração, e do treinamento aeróbio, de moderada intensidade e longa duração, sobre a expressão gênica de quem? TNF-alfa e interleucina 10. Então esse mesmo grupo de pesquisadores fizeram um trabalho comparando os efeitos do exercício de força
e também do aeróbio sobre a expressão de TNF-alfa e interleucina 10 em área de adipócitos e do perfil lipídico. Então, como era realizado o treinamento de força, pessoal? Essa figura da esquerda mostra pra gente um protocolo. Os animais tinham que subir essas escadinhas com um acúmulo de peso, então amarrava-se peso na sua cauda, tá? Então, esses animais de treinamento de força, eles realizaram sessões uma vez a cada 3 dias, com 4 a 9 escaladas, de 8 a 9 movimentos dinâmicos por escalada. E o grupo de aeróbio, treinamento de natação, eles realizavam 60 minutos por dia de natação nesses tubos. Eram tubos de PVC, isso aqui é uma imagem ilustrativa, eu não achei do trabalho deles, mas é um tubo de PVC alto para que esse animal não consiga tocar o fundo do tubo, e ele fica nadando ali durante 60 minutos, com uma sobrecarga ali constante de peso de 5%. Colocava-se um pezinho extra nesses animais. E qual foi a resposta encontrada? Então, qual que é a resposta do exercício de força e de natação sobre a expressão gênica de TNF-alfa, interleucina 10, a área da adipose, né, seu volume ali, e o perfil lipídico? Os animais treinados em força apresentaram menores valores de área de adipócito dos tecidos viscerais retroperitoneal, ou seja, há uma redução da quantidade e do diâmetro, do tamanho, da área desses adipócitos. Então houve um emagrecimento. Houve, consequentemente, uma menor expressão de TNF-alfa no tecido adiposo visceral. Expressão da interleucina não houve alteração nesse mesmo tecido, mas houve benefícios no perfil lipídico. Então tem menos TNF-alfa. E o grupo natação apresentou menor área de adipócitos também na região epitidimal e retroperitoneal, menor expressão de TNF-alfa, maior expressão de interleucina 10 e também benefícios do perfil lipídico. Então, os resultados desse trabalho indicam potenciais benefícios do treinamento de força associado ao aeróbio de natação como alternativa não farmacológica para o controle dos efeitos deletérios da dieta hiperlipídica em ratos. Ou seja, pessoal, nós temos alguns dados importantes aqui. Então, o indivíduo sedentário, o indivíduo está exposto a uma dieta hiperlipídica, hipercalórica, que não tem um gasto calórico adequado, vai entrar no quadro que nós chamamos de sobrepeso ou obesidade. Qual que é o problema disso? Sobrepeso ou obesidade leva a um aumento exponencial do tecido adiposo. Então, os adipócitos vão aumentar tanto em quantidade, mas principalmente uma área suscetível, que é a região abdominal, em seu diâmetro. Nós chamamos de hipertrofia dos adipócitos. E essa hipertrofia do adipócito leva a um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias e uma redução de citocinas anti-inflamatórias. Então, no caso do estudo, o foco do estudo, há um aumento do TNF-alfa e uma redução da interleucina 10. Beleza? O que foi observado? Que os exercícios físicos levam a uma redução do TNF-alfa. Ou seja, o exercício físico promove uma redução, então, da área desse tecido adiposo. Isso, consequentemente, tem aquele quadro de hipóxia reduzido. Então, há um processo inflamatório reduzido. Isso é extremamente importante vocês estarem cientes disso. Se eu tenho menos toxinas pró-inflamatórias, aquela inflamação crônica de baixa intensidade está associada com as doenças neurodegenerativas, com doenças crônicas degenerativas como hipertensão, diabetes, e também o quadro de síndrome metabólica estão reduzidos. E, ao mesmo tempo, os exercícios têm se mostrado aumentar as citocinas anti-inflamatórias. Vejam, além desse processo, dessas ações de melhorar a resistência à insulina no nosso organismo, de contribuir para que eu não entre no quadro de diabetes, parece que o exercício promove uma maior resposta à insulina e leptina central, promovendo então maior saciedade e maior gasto calórico. Isso contribui para a diminuição do processo inflamatório. Baseado nesses dados, na redução do TNF-alfa, no aumento da interleucina 10 e nessa melhor ação da insulina nos tecidos periféricos, o que esses autores concluíram, pessoal? Que o exercício físico parece contribuir de maneira significativa na regulação da atividade de importantes marcadores pró-inflamatórios, como TNF-alfa, e alguns trabalhos que eu mostrei para vocês, MCP1, que é aquilo que vai atrair os macrófagos que promovem a inflamação, PAI está associado com o processo heterogênico, o IKK e o NF-kappa-beta associados com a ação do TNF-alfa e, consequentemente, com a resistência à ação da insulina, além de outros, mas também no aumento da atividade de marcadores anti-inflamatórios, principalmente, foco do trabalho aqui, a adiponectina
E a interleucina 10. Lembre-se que a adiponectina liberada pelos adipócitos levam a maior produção de interleucina 10 pelos macrófagos. Tá? Entretanto, em relação à diminuição do tecido adiposo e da inflamação crônica de baixa intensidade, ainda não está muito claro qual é a melhor modalidade do exercício. Então, eles mostraram que o treinamento de força reduz o TNF-alfa, mas parece não alterar nesse protocolo a interleucina 10. O aeróbio melhora essa condição inflamatória, reduz o TNF-alfa, melhora a interleucina 10, mas ainda não está certo qual é o melhor volume ou intensidade, além das melhores frequência de exercício semanal ou diária para a obtenção dos melhores resultados. E os resultados também indicam que a irisina do líquido céfalo raquidiano e o BDNF, e aí caso não tenham visto, dá uma olhadinha na minha aula anterior sobre exercício físico e doenças neurodegenerativas, a demência e o Alzheimer, estão diretamente correlacionadas com a patologia A beta e a cognição da doença de Alzheimer. Tá? Então, essas são as conclusões que esses autores chegaram a respeito disso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, compreendam aí a importância do exercício físico, a importância do profissional de educação física em gerar as melhores respostas, principalmente anti-inflamatórias. Faça as pessoas se mexerem, se movimentarem, para que nós possamos diminuir aí em um futuro próximo o número de doenças crônicas degenerativas. Convido vocês a estudarem com a gente aqui no nosso grupo de estudo, está aqui o nosso número de contato, o nosso WhatsApp. É um prazer encontrar vocês. Nos sigam aí nas redes sociais, @lepes.rp e www.lepes.com.br. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.